Como lidar com comportamentos desafiadores, como lidar com uma criança ou um jovem que é agressivo, que tem um comportamento agressivo na escola. Então, a reação típica do adulto, do professor, do diretor, da gestão, é uma reação de punição, de exclusão, de rejeição a esse ser humano que está tendo um comportamento difícil. A tendência natural, eu não vou dizer natural, porque o próprio Marshall, que foi a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, ele não fala que esses comportamentos reativos são naturais, eles são habituais. São habituais, nós estamos habituados, porque o natural é a empatia. É a empatia. Então eu não vou chamar de natural, mas o comportamento habitual é enxergar essa criança agressiva como um inimigo. A gente cria uma imagem de inimigo. É um problema. É uma criança problema. É um jovem problema. Ele precisa ser excluído. Então isso é violento. Isso é violento. Eu não estou dizendo que é fácil agir de forma diferente. Até porque eu não vivo no ambiente escolar como vocês dois. Né? Então eu respeito muito as pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Mas eu vou dar um exemplo da minha experiência como pai, que eu acho que serve muito também, nesses casos de crianças agressivas na escola. Quando eu vejo, por exemplo, um dos meus filhos, ou alguma criança, eu interajo muito com crianças aqui em casa, filhos de vizinhos, tá sempre cheio de criança aqui em casa, os amigos dos meus filhos, né? Então assim, quando uma criança machuca a outra, a minha reação, que eu já tenho alguma noção disso, a minha reação não é ir pra cima da criança que agrediu e falar: como que você pôde, isso não se faz, não sei o que, você tá errado, 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 errado. Né? Minha reação não é essa. Minha reação é cuidar daquele que foi agredido, em primeiro lugar. Cuidar, ver se está tudo bem, de forma empática, né? Acolher. E a criança que agrediu, ela está olhando, ela está observando. Então, eu não estou indo para cima da criança que agrediu de uma forma apontando que ela está errada, assim, num primeiro momento. Porque isso causa resistência. A criança, assim como qualquer ser humano, quando ela é criticada, a tendência natural é ela se defender. Ela não vai empatizar. Ela não vai, nesse momento, desenvolver, manifestar uma solidariedade à dor que ela causou. Porque ela tem que se defender, ela está sendo atacada por aquele adulto que está criticando ela pelo que ela fez. A criança se vitimiza. Então isso não cria conexão. Agora, quando a gente cuida, direciona o nosso olhar para cuidar daquele que foi agredido, enquanto aquele que agrediu está observando, ele se sensibiliza. Ele não está sendo ameaçado. Né? E aí, num segundo momento, e isso pode ser feito com alguns recursos da justiça restaurativa, para promover um espaço de diálogo, para compreender também aquele que agrediu. Porque alguma necessidade ele teve. Ele também tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, as suas carências. Né? Então, se a gente consegue criar um espaço de diálogo, é possível acolher aquele que agrediu, aquele que foi agredido, e promover um espaço onde eles possam se olhar, onde aquele que foi o agressor possa desenvolver também a sua sensibilidade, perceber as consequências dos seus atos, desenvolver uma autorresponsabilização, sabe? E isso são todas virtudes que são muito importantes, como o Rodrigo falou. O professor hoje em dia ele está tendo que ressignificar o seu papel enquanto professor. O professor cada vez menos é aquele que transmite conhecimento, porque tem muita coisa disponível hoje em dia, no YouTube, né? Então o professor hoje em dia não tem mais que ser tanto aquele cara que conhece e que transmite o conhecimento. Ele é o facilitador do aprendizado. Ele facilita o contato com o conhecimento que já existe e principalmente ele facilita esses espaços de diálogo para que ocorra o aprendizado dessas habilidades emocionais.